O audiolivro que você vai ouvir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe e nos ajude a evangelizar. Memórias da Irmã Lúcia. Terceira memória. Introdução. As duas memórias anteriores, como vimos, tiveram, como motivo ocasional, umas insinuações do Sr. Bispo de Leiria e do Padre Fonseca. Ainda desta vez, Lúcia não escreve por iniciativa própria. A ocasião apresentou-se assim: o livro Jacinta, de maio a outubro de 1938, tivera duas edições. Aproximando-se o ano jubilar de 1942, pensou-se numa nova edição. Para isso, uma vez mais se pensou que Lúcia podia contribuir de um modo definitivo. O Sr. Dom José anunciava a Lúcia uma visita do Dr. Galamba, para que este lhe fizesse mais algumas perguntas sobre a vida de Jacinta. Lúcia sente interiormente que, para explicar o que se passara com a vida espiritual de Jacinta, era necessário descobrir já as duas primeiras partes do segredo de julho de 1917. Por isso, antes de completar os relatos das suas recordações sobre Jacinta, crê ser necessário redigir o referente a essas duas primeiras partes. O Dr. Galamba não chegou a encontrar-se, nesta ocasião, com Lúcia. Esta, porém, desde fins de julho, data em que recebe a ordem do Sr. Bispo, pensa já na redação. Termina em 31 de agosto. Imediatamente envia o escrito ao Sr. Bispo de Leiria. Além do que a irmã Lúcia diz no prólogo deste escrito, é conveniente reproduzir aqui o que escreve em carta para o Padre Gonçalves. O Sr. Bispo escreveu-me anunciando-me um interrogatório do Dr. Galamba e mandou-me recordar tudo mais que me possa lembrar que tenha relação com a Jacinta, para uma nova edição que querem imprimir. Esta ordem caiu-me no fundo da alma como um raio de luz, dizendo-me que era chegado o momento de revelar as duas primeiras partes do segredo e acrescentar à nova edição 2 capítulos, um sobre o inferno, outro sobre o Imaculado Coração de Maria. Mas a repugnância em manifestá-lo faz-me duvidar. Os apontamentos estão tirados, mas duvido se os entrego ao si, antes, os meto no fogão. Não sei o que farei. O Espírito, pois, com que a irmã Lúcia escreve esta memória é o mesmo que nas anteriores: por um lado, uma imensa repugnância, por outro, uma obediência intocável, segura de que aí vai a sua glória e o bem das almas. Prefácio. Excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo, em obediência à ordem que Vossa Excelência Reverendíssima me dá, na carta de 26 de julho, de 1941, de pensar e apontar alguma coisa a mais, que da Jacinta me possa lembrar, pensei e pareceu-me que, por essa ordem, Deus falava, e era chegado o momento de responder a 2 pontos de interrogação que várias vezes me têm sido enviados e aos quais tenho diferido a resposta. Parece-me que seria do agrado de Deus e do Imaculado Coração de Maria que no livro Jacinta se dedicasse um capítulo a falar do inferno e outro do Imaculado Coração de Maria. Na realidade, estes capítulos não foram publicados na segunda edição, outubro de 1938. Mas na terceira, 1942. Vossa Excelência vai de certo achar esquisito e fora de jeito este parecer, mas ela não é meu, e Deus fará ver, a Vossa Excelência Reverendíssima, que aí vai a sua glória e o bem das almas. Terei, para isso,
que falar algo do segredo e responder ao primeiro ponto de interrogação. Primeiro, o que é o segredo? O que é o segredo? Parece-me que o posso dizer, pois que do céu tenho já licença. Os representantes de Deus na terra têm me autorizado a isso várias vezes em várias cartas, uma das quais, julgo que conserva Vossa Excelência Reverendíssima, do Sr. Padre José Bernardo Gonçalves. O padre José Bernardo Gonçalves era um dos diretores espirituais da Lúcia, 1966. Nem que me manda escrever ao Santo Padre. A carta para o Santo Padre Pio XII foi expedida em 2 de dezembro de 1940. Um dos pontos que me indica é a revelação do segredo. Algo disse, mas, para não alongar mais esse escrito, que devia ser breve, limitei-me ao indispensável, deixando a Deus a oportunidade de um momento mais favorável. Expus já, no segundo escrito, a dúvida que de 13 de junho a 13 de julho me atormentou e que nessa aparição tudo se desvaneceu. Segundo, visão do inferno. Bem, o segredo consta de 3 coisas distintas, 2 das quais vou revelar. Note-se que se trata de um único segredo que consta de 3 partes. Aqui, Lúcia descreve as 2 primeiras. A terceira, escrita em 3 de janeiro de 1944, foi publicada em 26 de junho de 2000. A primeira foi, pois, a vista do inferno. Lúcia descreve muito pormenorizadamente a visão que ela teve do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados em esse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu. Na primeira aparição. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. A grande promessa de salvação, na mensagem de Fátima, aparece muitas vezes ligada à intercessão do coração imaculado de Maria. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Trata-se da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI. Posteriormente Lúcia voltou a confirmar o nome do Papa Pio XI. A objeção de que o início da Segunda Guerra Mundial teria sido no pontificado de Pio XII, ela respondeu que a anexação da Áustria, em 1938, fora o verdadeiro início da guerra. Começara outra pior. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal. Lúcia aceitou que a extraordinária aurora boreal,
na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938, fosse o sinal de Deus para o começo da guerra. Que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir. Esta promessa cumpriu-se a desde dezembro de 1925, quando Nossa Senhora apareceu a Lúcia, em Pontevedra. A 13 de junho de 1929 pediu a Lúcia, em Tui, numa visão, a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. A consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia. A irmã Lúcia confirmou pessoalmente que o ato solene e universal de consagração feito em 25 de março de 1984, correspondia àquilo que Nossa Senhora queria. Sim, está feita tal como Nossa Senhora pediu. Desde o dia 25 de março de 1984, carta de 8 de novembro de 1989 para o Santo Padre. Por isso, qualquer discussão e ulterior petição não tem fundamento. Que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Esta promessa é incondicionada, de certeza se cumprirá. Nós é que, de fato, não conhecemos o dia em que se tornará realidade. Terceiro. Forte impressão para Jacinta. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, disse já Vossa Excelência Reverendíssima, em os apontamentos que enviei depois de ler o livro Jacinta, que ela se impressionava muito com algumas coisas reveladas no segredo. Realmente, assim era. A vista do inferno tinha horrorizado a tal ponto, que todas as penitências e mortificações lhe pareciam nada, para conseguir livrar de lá algumas almas. Bem, agora respondo já ao segundo ponto de interrogação que, de várias partes, aqui me tem chegado. Como é que a Jacinta, tão pequenina, se deixou possuir e compreendeu um tal espírito de mortificação e penitência? Parece-me que foi, primeiro, por uma graça especial que Deus, por meio do Imaculado Coração de Maria, lhe quis conceder. Segundo, olhando para o inferno e desgraça das almas que aí caem. Algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno, para não as assustar, mas Deus não hesitou em mostrá-lo a 13 e uma de 6 anos apenas e que ele sabia se havia de horrorizar a ponto de, quase me atrevi a dizer, de susto se definhar. Com frequência se sentava no chão em alguma pedra e, pensativa, começava a dizer: o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno. E as pessoas lá vivas a arder como a lenha no fogo. E meio trêmula ajoelhava, de mãos postas, a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Agora, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, já Vossa Excelência Reverendíssima compreenderá porque a mim me ficou a impressão de que as últimas palavras desta oração se referiam às almas que se encontram em maior perigo ou mais iminente de condenação. E permanecia assim, por grandes espaços de tempo, de joelhos, repetindo a mesma oração. De vez em quando, chamava por mim ou pelo irmão. Como que acordando de um sono.
Francisco, Francisco, vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito, para livrar as almas do inferno. Vão para lá tantas. Tantas. Outras vezes, perguntava: por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Se eles o vissem, já não pecavam, para não irem para lá. Hás de dizer àquela senhora que mostre o inferno a toda aquela gente. Referia-se aos que se encontravam na cova da Iria, no momento da aparição. Verás como se convertem. Depois, meio descontente, perguntava-me: por que não disseste a Nossa Senhora que mostrasse o inferno àquela gente? Esqueci-me. Respondia. Também me não lembrei. Dizia com ar triste. Às vezes, perguntava ainda: que pecados são os que essa gente faz, para ir para o inferno? Não sei. Talvez o pecado de não ir à missa ao domingo, de roubar, de dizer palavras feias, rogar pragas, jurar. E só assim por uma palavra vão para o inferno? Pois é pecado. Que lhes custava estar calados e ir à missa? Que pena eu tenho dos pecadores. Se eu pudesse mostrar-lhes o inferno. Repentinamente, às vezes, agarrava-se a mim e dizia: eu vou para o céu, mas tu que ficas cá, se Nossa Senhora te deixar, diz a toda a gente como é o inferno, para que não façam mais pecados e não vão para lá. Outras vezes, depois de estar um pouco de tempo a pensar, dizia: tanta gente a cair no inferno, tanta gente no inferno. Para tranquilizar, dizia-lhe: não tenhas medo, tu vais para o céu. Pois vou, dizia com paz. Mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Quando ela, por mortificação, não queria comer, dizia-lhe: Jacinta, anda, agora come. Não. Ofereço este sacrifício pelos pecadores que comem demais. Quando, já na doença, ia algum dia à missa, dizia-lhe: Jacinta, não venhas, tu não podes. Hoje não é domingo. Não importa. Vou por os pecadores que nem ao domingo vão. Se calhava de ouvir algumas dessas palavras que alguma gente parece fazer alarde de pronunciar, encobria a cara com as mãos e dizia: Oh meu Deus! Esta gente não saberá que por dizer estas coisas pode ir para o inferno? Perdoa-lhes, meu Jesus, e converte-os. De certo não sabem que, com isto, ofendem a Deus. Que pena, meu Jesus. Eu rezo por eles. E lá repeti a oração ensinada por Nossa Senhora. Ó meu Jesus, perdoai-nos, etc. Quarto. Olhar retrospectivo de Lúcia. Aqui, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, me vem à mente uma reflexão. Por vezes me tem perguntado se Nossa Senhora, em alguma das aparições, nos indicou que classe de pecados ofendiam mais a Deus, pois, segundo dizem, a Jacinta, em Lisboa, nomeou o da carne.
É verdade que Jacinta, por causa da sua idade, não sabia plenamente o que significava este pecado. Mas isso não quer dizer que ela, com a sua grande intuição, não tenha compreendido a importância dele. Talvez, pense eu agora, como era uma das perguntas que às vezes me fazia a mim, lhe ocorresse fazê-la, em Lisboa, a Nossa Senhora e que, então, lhe fosse indicado esse. Quinto. O coração imaculado de Maria. Bem, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, parece-me ter já manifestado a primeira parte do segredo. A segunda refere-se à devoção do Imaculado Coração de Maria. Já disse, no segundo escrito, que Nossa Senhora, a 13 de junho, de 1917, me disse que nunca me deixaria e que seu Imaculado Coração seria o meu refúgio e o caminho que me conduziria a Deus. Que foi ao dizer estas palavras que abriu as mãos, fazendo-nos penetrar no peito o reflexo que delas expedia. Parece-me que, em este dia, este reflexo teve por fim principal infundir em nós um conhecimento e amor especial para com o coração imaculado de Maria. O amor ao coração imaculado de Maria era, segundo Lúcia, como uma virtude infusa. Isto só se pode explicar por uma mística extraordinária que a ela foi dada. Assim como das outras duas vezes o teve, me parece, a respeito de Deus e do mistério da Santíssima Trindade. Desde esse dia, sentimos no coração um amor mais ardente pelo coração imaculado de Maria. A Jacinta dizia-me, de vez em quando: aquela senhora disse que o seu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Não gostas tanto? Eu gosto tanto do seu coração. É tão bom. Depois que, em julho, no segredo, como já deixo exposto, nos disse que Deus queria estabelecer no mundo a devoção ao seu imaculado coração, que, para impedir a futura guerra, viria pedir a consagração da Rússia a seu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Falando disto entre nós, a Jacinta dizia: tenho tanta pena de não poder comungar em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Já disse também como a Jacinta escolheu, entre a ladainha de jaculatórias que o Senhor Padre Cruz nos sugeriu, a de Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. Às vezes, depois de a dizer, acrescentava, com aquela simplicidade que lhe era natural: gosto tanto do coração imaculado de Maria. É o coração da nossa mãezinha do céu. Tu não gostas tanto de dizer muitas vezes, Doce Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria. Eu gosto tanto, tanto. Às vezes, andava a apanhar as flores do campo e a cantar com uma música arranjada por ela no mesmo momento. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. Imaculado Coração de Maria, converte os pecadores, livra as almas do inferno. Sexto. Jacinta vê o Santo Padre. Um dia, fomos passar as horas da sexta para junto do poço de meus pais. A Jacinta sentou-se nas lajes do poço. O Francisco, comigo, foi procurar o mel silvestre nas silvas de um silvado de uma ribanceira que aí havia. Passado um pouco de tempo, a Jacinta chama por mim: não viste o Santo Padre? Não. Não sei como foi.
Eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente, uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Com a revelação da terceira parte do segredo compreende-se melhor porque reconheceu a Jacinta, nas suas visões, o Santo Padre. Em 27 de abril de 2000, Lúcia, respondendo à pergunta de Monsenhor Bertone se a personagem principal da visão era o Papa, disse: "Não sabíamos o nome do Papa, Nossa Senhora não nos disse o nome do Papa. Não sabíamos se era Bento XV, Pio XII, Paulo VI ou João Paulo II, mas era o Papa que sofria e isso fazia-nos sofrer a nós também." Coitadinho do Santo Padre. Temos que pedir muito por ele. Já disse como, um dia, 2 sacerdotes nos recomendaram a oração pelo Santo Padre e nos explicaram quem era o Papa. A Jacinta, depois, perguntou-me: "É o mesmo que eu via chorar e de quem aquela senhora nos falou no segredo?" "É", lhe respondi. De certo aquela senhora também o mostrou a estes senhores padres. Vês? Eu não me enganei. É preciso rezar muito por ele. Em outra ocasião, fomos para Lapa do Cabeço. Chegados aí, prostramo-nos por terra, a rezar as orações do anjo. Passado algum tempo, a Jacinta ergue-se e chama por mim. "Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente, a chorar com fome, e não tem nada para comer? E o Santo Padre em uma igreja, diante do Imaculado Coração de Maria, a rezar? E tanta gente a rezar com ele?" Passados alguns dias, perguntou-me: "Posso dizer que vi o Santo Padre e toda aquela gente?" "Não. Não vês que isso faz parte do segredo? Que por aí logo se descobria." "Está bem, então não digo nada." Sétimo. Visões da guerra. Um dia fui à sua casa, para estar um pouco com ela. Encontrei-a sentada na cama, muito pensativa. "Jacinta, que estás a pensar?" "Na guerra que há de vir. Há de morrer tanta gente. E vai quase toda para o inferno." Trata-se da Segunda Guerra Mundial. A Jacinta viveu, portanto, de uma maneira mística, esta parte do segredo. Hão de ser arrasadas muitas casas e mortos muitos padres. Olha, eu vou para o céu. E tu, quando vires, de noite, essa luz que aquela senhora disse que vem antes, foge para lá também. Lúcia, com esta expressão, quer manifestar o grande espanto que estas visões provocaram na alma da pequena Jacinta. Não vês que para o céu não se pode fugir? É verdade. Não podes. Mas não tenhas medo. Eu, no céu, hei de pedir muito por ti, por o Santo Padre, por Portugal, para que a guerra não venha para cá. Portugal, apesar dos grandes perigos, foi verdadeiramente poupado na Segunda Guerra Mundial. E por todos os sacerdotes. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo.
Vossa Excelência não ignora como, há alguns anos, Deus manifestou esse sinal que os astrônomos quiseram designar com o nome de aurora boreal. Não sei. Parece-me que, se examinarem bem, verão que não foi nem podia ser, da forma que se apresentou, tal aurora. Mas seja o que quiserem. Deus serviu-se disso para me fazer compreender que a sua justiça estava prestes a descarregar o golpe sobre as nações culpadas e comecei, por isso, a pedir, com insistência, a comunhão reparadora nos primeiros sábados e a consagração da Rússia. O meu fim era, não só conseguir misericórdia e perdão de todo o mundo, mas, em especial, para a Europa. Deus, na sua infinita misericórdia, foi me fazendo sentir como esse terrível momento se aproximava, e Vossa Excelência Reverendíssima não ignora como, nas ocasiões oportunas, o fui indicando. E digo ainda que a oração e penitência que se tem feito em Portugal não aplacou ainda a divina justiça, porque não tem sido acompanhada de contrição nem emenda. Espero que a Jacinta interceda por nós no céu. Já disse, nos apontamentos que enviei sobre o livro Jacinta, que ela se impressionava muito com algumas coisas reveladas no segredo. Assim era a vista do inferno, a desgraça de tantas almas que para lá vão, a futura guerra, cujos horrores ela parecia ter presentes. Faziam-na estremecer de pavor. Quando a via muito pensativa, perguntava-lhe: Jacinta, em que pensas? E não poucas vezes me respondia: nessa guerra que há de vir, em tanta gente que há de morrer e ir para o inferno. Que pena! Se deixassem de ofender a Deus, nem vinham à guerra, nem iam para o inferno. Às vezes, dizia-me também: tenho pena de ti. O Francisco e eu vamos para o céu e vais a ficar cá sozinha. Pedi a Nossa Senhora para te levar também para o céu, mas ela quer que cá fiques mais algum tempo. Quando vier a guerra, não tenhas medo. No céu, eu peço por ti. Pouco tempo antes de ir para Lisboa, num desses momentos, em que ela parecia abatida pela saudade, disse-lhe: não tenhas pena de eu não ir contigo. É pouco tempo, podes passá-lo a pensar em Nossa Senhora, em Nosso Senhor e a dizer muitas vezes essas palavras, de que gostas tanto, meu Deus, eu vos amo. Imaculado Coração de Maria. Doce Coração de Maria. Etc. Isso sim. Respondeu com vivacidade. Não me cansarei nunca de dizê-las até morrer. E, depois hei de cantá-las muitas vezes no céu. Oitavo. Interpretação do silêncio da Lúcia. Pode ser, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, que alguém pareça que eu devia ter manifestado todas estas coisas há mais tempo, porque, a seu parecer, teriam, há alguns anos antes, dobrado o valor. Não se pode dizer que as profecias de Lúcia fossem post-eventum, por causa de seus superiores terem permitido a sua publicação apenas depois dos acontecimentos que são anunciados nelas. Estes escritos foram feitos antes da realização dos mesmos acontecimentos. Assim seria, se Deus tivesse querido apresentar-me ao mundo como profeta. Mas creio que tal não foi o intento de Deus, ao manifestar-me todas estas coisas. Se assim fosse, penso que, quando, em 1917, me mandou calar,
a qual ordem foi confirmada por meio dos que o representavam, ter-me-ia mandado falar. Existe acerca da publicação dos documentos de Fátima uma maravilhosa economia silente e um cuidado especial que só se pode explicar pela admirável providência divina que tem na mão todos os acontecimentos. Julgo, pois, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, que Deus quis apenas servir-se de mim para recordar ao mundo a necessidade que há de evitar o pecado e reparar a Deus ofendido, pela oração e pela penitência. Onde me teria ocultado, para não responder às inúmeras perguntas que sobre isso me teriam sido feitas. Ainda agora temo, só em pensar o que poderá vir. E confesso que a repugnância em manifestá-lo é tal que, apesar de ter diante de mim a carta em que Vossa Excelência me manda apontar tudo mais que me possa lembrar, e de sentir interiormente que esta hora é marcada por Deus para o fazer, estou hesitando, com verdadeira luta, se entrego o escrito, ou se o queimo. Não sei ainda o que vencerá. Será o que Deus quiser. O silêncio tem sido para mim uma grande graça. O que teria sido com a exposição do inferno? Se encontrar palavras exatas que digam a realidade, pois o que digo é nada, dá apenas uma fraca ideia, teria dito, ora uma coisa ora outra, querendo me explicar sem o conseguir. Formaria, assim, talvez, uma tal confusão de ideias, que viriam, quem sabe, a estragar a obra de Deus. Por isso dou graças a Deus e creio que tudo o que Ele faz está bem. Ordinariamente, Deus acompanha as suas revelações de um conhecimento íntimo e minucioso do que elas significam. Mas nisso não me atrevo a falar, pois temo haver aí, o que parece muito fácil, engano da própria imaginação. A Jacinta parecia ter este conhecimento em grau bastante elevado. Nono. Amor da Jacinta ao coração imaculado de Maria. Pouco tempo antes de ir para o hospital, dizia-me: já me falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que lhe as peço a ela, que o coração de Jesus quer que, a seu lado, se venere o Coração Imaculado de Maria, que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito a queimar-me e fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Esta recomendação da Jacinta, de promover a devoção ao coração imaculado de Maria, é extraordinariamente notável. Ela foi mesmo, para Lúcia, um grande estímulo na sua vida. Um dia, deram-me uma estampa do coração de Jesus, bastante bonita, para o que os homens podem fazer. Levei a Jacinta. Queres este santinho? Pegou nele, olhou com atenção e disse: é tão feio. Não se parece nada com Nosso Senhor que é tão bonito. Mas quero, sempre a Ele. E trazia-o sempre com ela. De noite na doença tinha-o debaixo da almofada, até que se rompeu. Beijava-o com frequência e dizia: beijo no coração, que é do que mais gosto. Quem me dera também um coração de Maria. Não tens nenhum? Gostava de ter os dois juntos.
Em outra ocasião, levei-lhe uma estampa que tinha o sagrado cálice com uma hóstia. Pegou nele, beijou e, radiante de alegria, dizia: é Jesus escondido. Gosto tanto dele. Quem me dera recebê-lo na igreja. No céu não se comunga? Se lá se comungar, eu comungo todos os dias. Se o anjo fosse ao hospital a levar-me outra vez à Sagrada Comunhão, que contente que eu ficava. Quando, às vezes, voltava da igreja e entrava em sua casa, perguntava-me: comungaste? Se lhe dizia que sim: chega-te aqui bem para junto de mim, que tens em teu coração a Jesus escondido. Outras vezes, dizia-me: não sei como é. Sinto o Nosso Senhor dentro em mim. Compreendo o que me diz e não vejo nem ouço, mas é tão bom estar com Ele. Em outra ocasião: olha, sabes? Nosso Senhor está triste, porque Nossa Senhora disse-nos para não o ofenderem mais, que já estava muito ofendido, e ninguém fez caso, continuam a fazer os mesmos pecados. Epílogo. Eis, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, o mais que recordo da Jacinta que me parece ainda não disse. O sentido de tudo que digo é exato. É muito importante esta distinção entre o sentido e a forma, para bem se compreenderem os escritos da Lúcia. Na maneira de me exprimir, não sei se trocarei alguma palavra por outra, como, por exemplo, quando falávamos de Nossa Senhora. Agora não recordo bem os momentos em que empregávamos a frase de uma maneira ou de outra. E assim alguns outros pequenos detalhes que me parece não terão importância maior. Ofereço a nosso bom Deus e ao Imaculado Coração de Maria este pequeno trabalho, fruto da minha pobre e humilde submissão aos que me representam, e peço se dignem fazê-lo frutificar, para sua glória e bem das almas. Tui, 31 de agosto de 1941.